Salve, salve nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo um conteúdo sensacional pra você. Rica Perrone detonando e mandando a real sobre Jorge Jesus e essa novela com o Atlético. Antes de mais nada, deixa aquele like pra não esquecer no final do vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo do Galo, que eu vou chamar aqui meu amigo Thiago de Araújo. Aí, Ricardão, vamos comentar, né, cara, esse monstro que é o Rica Perrone. Cara, o Rica Perrone, ele traduz em palavras tudo que eu penso e às vezes não consigo elaborar tão bem, né, cara. Rica é um monstro aí, agradecendo que ele autorizou nós fazermos aí Exatamente. Tô agradecendo ao Rica e olha, como sempre cirúrgico, Ricardo. Como sempre cirúrgico, e eu confesso pra vocês que eu até fiz um vídeo ontem cedo, dando uma opinião sobre, e quando me chega à tarde o Rica vem realmente de voadora e falando verdades que você vai querer ouvir. Então não se esquece, galera, deixa aquele like, é muito importante, se inscreva no GaloTube e se inscreva também no canal Thiago de Araújo e bora, né, pro nosso react aqui do vídeo do Rica Perrone falando, né, Jorge Jesus, o rei das novelas. Fala aí, Rica! Minha diretoria agora é o Galo que entra na novela Jorge Jesus. Bom, eu tenho as minhas opiniões razoavelmente formadas sobre o Jesus como treinador. Acho ele muito bom, acho o trabalho que ele fez no Flamengo excelente. Acho, porém, que existem algumas coisas que as pessoas ignoram para justificar vitórias e que, nesse momento, normalmente a gente acaba esquecendo de olhar algumas coisas que a gente vai aprender no futuro quando essa mesma pessoa estiver numa situação semelhante, talvez em outro clube ou no próprio Flamengo, seja onde for. O Jorge Jesus, ele é um cara muito vaidoso, ele é um cara muito difícil de lidar, ele é muito difícil se relacionar com ele, e quem diz isso são 10 jogadores, 20 que trabalharam com ele, todos me falam a mesma coisa, ele é um cara muito difícil de lidar. Lembra muito o Sampaoli, né, Thiagão? O Jorge Jesus, né, um cara polêmico, meio que cobra muito, às vezes tem uma rusguinha aqui, outra ali, o Tanaka gosta, né, sempre apurando alguma situação, alguma treta aí do Sampaoli. E também com novela pra vir, você lembra, Ricardo? Que novela Nossa! que foi pra vir, várias reuniões, mesma coisa, né? Primeiro ele não mesma quis. novela, Aí ele ficou esperando, não sei se o Palmeiras, o Flamengo, aí acabou que não deu certo, aí agora eu vou, é uma dificuldade. Em algum momento ele pode perder a mão daquilo que ele tá comandando. Por quê? Porque ele é um cara muito enérgico, ele é muito difícil, ele é muito duro com as palavras e tal. E isso pro torcedor funciona quando tá ganhando, quando não tá ganhando, Quando o torcedor tá ganhando tá é tudo uma matando. maravilha. Como no Flamengo ele só ganhou, a imagem que a gente tem no futebol brasileiro do Jorge Jesus é ele tendo, né, os esporros, os ataques dele e os jogadores do Flamengo levando na boa, né? Isso em uma hora poderia e deveria acontecer, né? Especialmente sendo no futebol sul-americano e não no europeu, onde o pessoal é muito mais disciplinado, alguma hora ia virar uma bomba. Em algum momento, algum jogador não ia gostar e isso ia se transformar num problema que poderia ser contornado ou não. Dito isso, e por que eu disse isso? Porque o Jorge Jesus não é o cara mais fácil do mundo de lidar. Né? Quando as pessoas olham e tal, vem ele dando entrevista, feliz, ganhando, vocês, pô, o cara é maneiro, gente boa. Lógico que ele é um cara maneiro, gente boa. Mas o Jorge Jesus é um cara que sabe jogar o jogo. E ele já percebeu, com a idade que ele tem, ele não é um treinador novinho, que ele tem dois mercados. Ele tem o mercado em Portugal, especificamente no Benfica, muito mais forte no Benfica, e o mercado no Brasil, onde ele abriu o leque a partir do momento que o Flamengo fechou com o treinador. E ele sempre foi o que o Flamengo queria, né, o que a torcida do Flamengo gostaria. É extremamente fácil para ele voltar para o Flamengo, só que ele deu uma direção ali para o Flamengo em algum momento, que tá muito mal contada essa história, o Flamengo não tá dizendo 100% a verdade, nem o Jorge Jesus. Lembrando que antes mesmo, viu, Thiagão, do Jorge Jesus ser demitido do Benfica, vários veículos de comunicação aqui de Minas já falaram, né? Ele já conversava com o Atlético. E inclusive tem pessoas, tem jornalistas que afirmam, né, que ele conversava com o Galo e com o Flamengo, né? Exatamente, aí mostra que a gente tá falando de Jorge Jesus, tem muito pouco tempo, mas isso já tá sendo conversado até antes aí, com a possível saída do Cuca, que a diretoria também já sabia. Então, tem muito caroço aí nesse angu, viu, Ricardo? Tem muito caroço, e o que a gente não entende até hoje é essa demora, né? Adiamento, mais 10 dias, mais 3 dias, mas daqui a pouco a gente já falando sobre isso. Mas o Jesus esteve negociando com o Flamengo, sim, e por algum motivo, ou ele atrasou a vida do Flamengo, ou o Flamengo ofertou alguma coisa que ele não quis. Enfim, fato é que agora a novela é com o Galo. O que me deixa incomodado nessa história toda é o seguinte, mais cara, uma, série da Netflix. Qual seria o grande problema, né, nessa história, né? Qual é a dificuldade de se dizer, por exemplo, já que você está saindo do Benfica, qual é a sua dificuldade de dizer sim pro Flamengo e assumir o Flamengo? Qual que é a dificuldade de aceitar a proposta do Atlético Mineiro? Por que essa supervalorização? Por que essa coisa? Eu acho que os times brasileiros, especificamente o Galo e o Flamengo, principalmente na condição que eles têm, que é o seguinte, o treinador, seja você quem for,
eu vou te dar um time pra você deitar e rolar aqui. Nos dois casos, eu vou pegar um time do caralho. Uma puta estrutura, tu vai chegar aqui e vai nadar de braçada. Sempre, irmão. Time grande, torcida pica. Porra, tu vai ficar grande pra caralho. E ô, Thiagão, olhando por esse lado que o Rica tá falando, a gente percebe, né? O Jorge Jesus teria tudo que um grande treinador quer. Tanto é que quando o Jorge Jesus se mostra indisposto a aceitar, igual vem acontecendo nas últimas horas, e o Atlético vai com tudo pra cima do Carlos Carvalhal, o Carlos Carvalhal, nossa, aceitou prontamente o convite, levou o interesse do Atlético direto pro presidente do Braga e vem ele mesmo tentando ajudar, né, na diminuição da multa. Olha pra você ver a diferença de alguém que não quer e de alguém que quer, né? Qualquer treinador que chega no Atlético hoje, ele pega um grande elenco, reforços pontuais, condição que o Atlético tem de trazer reforços pontuais que vão chegar e serem titulares. Ele pega uma torcida que vai apoiar durante toda a temporada, né? Algo que já aconteceu, né? Um time jogando em alto nível, campeão brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, o que o Jorge Jesus quer mais, né, cara? E o que assusta é que, segundo amigos que moram na Europa e acompanham, né, o mercado europeu, ele não é essa Brastemp toda não, meu Ricardo. Ele não é o melhor, ele não é o mais requisitado, ele não é o mais badalado, muito pelo contrário. Eles falam de todos esses nomes que a gente está badalando, está conversando, que ele está ali atrás desses treinadores. É porque ele conseguiu êxito aqui no futebol brasileiro, e eu acho que perante as torcidas, você trazer um Jorge Jesus, que foi campeoníssimo em 2019 no futebol brasileiro, seria daria um bom recado à sua torcida. Mas, como o Rica está falando, nós vamos até completar, a gente não pode deixar isso passar por cima da instituição, que é muito maior que o Jorge Jesus. Né, salário bom, ninguém tá oferecendo merreca e tal. Mas a impressão que o Jesus me dá desde a época do Flamengo é: vou ficar no Flamengo se o Benfica não me chamar. Vou ficar no Flamengo se não vier uma proposta da Europa. Agora é o seguinte, vou negociar com o Galo se não vier uma proposta da Europa mais interessante. É exatamente então fica uma coisa, sabe, que você fica se sentindo meio que o subproduto. Segunda não que a opção, gente né? não seja. É óbvio que entre uma proposta de um grande clube europeu e de um clube brasileiro, o treinador europeu vai preferir ir para a Europa. Óbvio, não faz sentido nenhum. Lembrando que o Jorge Jesus já recebeu proposta do Fenerbahçe e também do Al Hilal da Arábia Saudita. E segundo a imprensa de lá, na imprensa europeia, ainda não teve avanço. Agora, Thiagão, entre Fenerbahçe, time da Turquia, que futebol turco a gente sabe, né? O Bolt veio de lá e a gente viu bem o que aconteceu. E futebol árabe, cara, pra dinheiro tudo bem. Agora em questão de projeto, esportividade, o Galo é um abismo maior, né? Um abismo e assim, até país mesmo, para você morar, culturalmente falando, né? Tudo é muito complicado, segundo relatos, né, de vários profissionais, mas realmente parece sempre que tá em segundo plano, né? Isso incomoda bastante. E o Atlético hoje, claro, é importante você ter um bom acerto, mas o Atlético hoje não depende de Jorge Jesus, não. Exatamente, Realmente não precisamos aí. Eu acho que o Rica tá muito cirúrgico, agradecendo a ele que autorizou o nosso react aqui com o vídeo dele. Grande Rica, show de bola. A renovação do Flamengo com o Jorge Jesus foi um inferno. E renovou e ele foi embora. E agora começa todo esse processo. O Flamengo foi lá, ficou mais tempo do que devia. E o caralho, o Jorge Jesus dando indicativo de que podia sair para poder voltar. E o caralho... Bom, o Flamengo foi lá e trouxe outro técnico português porque não conseguiu trazer o Jorge Jesus. Ok. Aí agora o Galo. E toda hora é um capítulo. Não, ele pediu mais tempo, ele pediu mais tempo. Meu irmão, eu sinceramente, assim, a gente não tá falando de um treinador que é o Tele Santana da nova era. A gente não tá falando de um treinador que a Europa se estapeia por ele. A gente tá falando de um treinador que tem 2 mercados no mundo, cara. Sabe? Não tem ninguém se matando, fazendo oferta, indo atrás do Jorge Jesus nem nada. Então, assim, Verdade. É uma supervalorização e a gente se coloca num patamar que não faz sentido. Então, se eu fosse presidente do Atlético Mineiro, eu chegava lá e falava: meu irmão, é o seguinte, olha só, isso aqui é um dos melhores times do Brasil, se hoje não for o melhor, né, ganhou tudo ano passado, tá aqui, é isso aqui e tal. Você tem X dias para responder, irmão, porque eu tenho outras opções aqui, eu preciso resolver minha vida. O Atlético é muito mais importante, muito maior que o Jorge Jesus. Só que essa insistência dos clubes brasileiros, especificamente falando de Flamengo e Atlético Mineiro, com o Jorge Jesus, coloca esse cara num patamar, irmão, coloca esse cara numa condição de negociação que fica meio surreal, sabe? Parece que a gente tá discutindo com o Tele Santana. Parece que a gente tá discutindo com o cara que inventou a roda. E não é assim que funciona, entendeu? Eu não consigo enxergar que todo aquele Flamengo de 2019 seja obra do Jorge Jesus. E não daquele puta time que o Flamengo tinha. O Jorge Jesus é parte importantíssima.
Mas ele não é um cara que pegou um time medíocre e fez aquele time jogar futebol espetacular. Lembrando que o Atlético hoje, ele já tem a roda girando, né, Thiagão? Já é um time que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, saiu invicto da Libertadores, já tem uma maneira de jogar. Obviamente vai ter alguns jogadores saindo e outros chegando, mas a promessa da diretoria dos mecenas do clube é trazer reforços do mesmo nível dos que saírem ou até mesmo melhor. Ou seja, ele vai chegar aqui, igual o Rick falou, vai dar o tapa e vai ser campeão de novo, né, Thiagão? O Galo simplesmente está anos-luz à frente daquele Flamengo de 2019 no meio do ano. Porque o Flamengo de 2019 foram chegando peças importantíssimas e ele conseguiu montar, mas criou ali do zero. O Atlético tem uma espinha dorsal completamente pronta. Então o Atlético ainda assim está bem adiantado e se ele for inteligente e vier, ele vai manter o que deu certo e ainda aprimorar mais. Aí só o céu é o limite, né, Ricardo? Exatamente. Ele pegou um timaço e fez aquele timaço jogar um grande futebol. É isso. Ótimo trabalho. Ponto. Beleza. Segue. Né? Agora, a supervalorização que se dá, a dificuldade que se dá para ter qualquer negociação com esse cara, porra, me dá uma impressão de que ele olha para nós assim como se o futebol brasileiro fosse assim, olha, se não sobrar nada, eu vou aí. E a gente fica ali esperando. Então, porra, eu espero que o Atlético tenha um limite e que o torcedor do Atlético, não enfeitiçado como já está o torcedor do Flamengo, pelo que ele conquistou, obviamente, tem esse limite muito claro na cabeça dele. Meu irmão, não quer, vamos embora. Tem outras 75 opções no mercado. Muitas. E ele não é nem o melhor treinador de Portugal. Imagina o melhor treinador, né, da Europa ou de alguma coisa semelhante. Então, não se justifica tamanho fascínio que há em cima do Jorge Jesus no Brasil. É muito importante se lembrar. Aquele time do Flamengo era bom pra caralho. Tá? O Jesus não montou um time do Flamengo. O Jesus pegou um time do Flamengo que era bom pra caralho, deu continuidade, ajeitou peças, implantou uma filosofia, encaixou e o time do Flamengo fez uma temporada foda de meio ano ali, muito do caralho. Mas ele não criou, ele não pegou um time do Flamengo cheio de refúgio e fez esse time jogar bola. O Flamengo era bom pra caralho. Né? Então, claro que pra esse time do Atlético você olha e fala, pô, vou dar pra ele uma situação parecida. É um time que já é bom pra caralho, que já funciona, o cara vai chegar aqui e só dar um tapa. Né? Óbvio que isso tem uma dose grande em cima disso. Agora, toda vez essa novela, sabe, o Jorge Jesus ele não consegue resolver uma parada rápida, né, com o clube brasileiro toda vez para vir pro Flamengo, para renovar com o Flamengo, agora para tentar de novo com o Flamengo, agora com o Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, gente. É muito over, sabe? Parece que é a salvação do planeta. Então, porra, segura aí, Galo. Dá uma porra numa proposta aí. Quer, não quer, um grande abraço, meu irmão. Cara, cirúrgico, Rica Perrone. Cirúrgico, falou o que nós pensamos. Agora, diferentemente um pouco dele falou, a torcida do Galo tá um pouco menos envolvida, hipnotizada com o Jorge Jesus. A gente vê aí nas nossas lives, Ricardo, que a galera tá assim, ó, esse Jorge Jesus já encheu o saco. Então, se não tá afim, ó, sai e vamos ver outro. A torcida do Galo tá muito assim. A torcida do Flamengo idolatra demais, fala mister em todos os jogos, né? Canta mister, acha que o mister vai ser a solução, mas realmente, se o português não der uma resposta rápida aí, nós vamos partir para outra, Ricardão. Pra explicar pra galera o que tá acontecendo, algumas fontes, né, dizem que as conversas já estão encerradas. Por um outro lado, ainda existem algumas fontes, alguns jornalistas que ainda acham que caso o Atlético não acerte com o Carlos Carvalhal, já que existe essa negociação de multa, há tempo do Jorge Jesus responder. Um exemplo, ele pediu 10 dias contando de ontem, né, segundo algumas fontes, lembrando que existem duas informações distintas sendo divulgadas nos bastidores. Exemplo, vamos supor que que o Atlético tá negociando, isso é informação, com o Carlos Carvalhal, e amanhã o Braga aceita diminuir a multa, exemplo, 1 milhão de euros. O Carlos Carvalhal vai lá, olha, eu quero ir, diminui a multa aí, pra não ficar um clima ruim, aí beleza. Aí o Atlético vai e vai dar ultimato, já deu ultimato, né, e vai fechar com o Carlos Carvalhal. Agora vamos supor que isso se estenda um pouco mais. Aí daqui 6 dias, vamos supor, não acertou ainda com o Carlos Carvalhal. Aí o Jesus, o Atlético, eu vou decidir. Tudo bem, mas hoje a situação realmente é do Jorge Jesus estar bem distante, e até mesmo a ala da diretoria, Thiagão, já tá sem paciência, né? Porque já tem um tempinho aí já que existem conversas e reuniões, né? Olha, Ricardo, eu entendo que tem que ter uma análise criteriosa, uma temporada, 2 temporadas. Agora, tem coisa que tem que ter sim ou não mais rápido, né? Tem que, olha, a pré-temporada tá chegando, os jogadores já vão se reapresentar, é importante já ter um trabalho pronto. Eu acho que o técnico tem que ter também essa consciência. E o Rica falou uma coisa interessante, fica parecendo que tá, olha, se não aparecer uma outra coisa, eu realmente vou pra lá. E eu acho que o Atlético precisa ter pulso, e eu acho que a diretoria vai ter, né? Porque realmente hoje nós temos uma diretoria competente que vai resolver. E eu vou te ser muito sincero, pra mim, Carvalhal, hoje eu já gostaria que viesse muito mais do que o Jorge Jesus.
tirando aquela parte nossa, aquela cutucada dos flamenguistas, Exatamente. Né? E se chegar o Jorge Jesus aqui, vai morder as costas, hein, Ricardo? Nossa, Deus. Eles vão ficar chateados, hein? Vai ser realmente muito engraçado, né? Além de ser um grande treinador, a gente não discute isso, né? Mas conversando com especialistas do futebol brasileiro, do futebol europeu e do futebol mundial, a gente percebe que não é essa Brastemp toda. Claro que a minha primeira opção continua sendo ele, mas eu já começo a ver o Carlos Carvalhal com muitos bons olhos, principalmente depois das análises, né, que o José Novales fez, que o Breno Beretta fez, mas certo é que a massa tá tranquila. Se viu um Jorge Jesus, o que eu acho extremamente improvável, várias fontes, né, igual o Everton Guimarães, por exemplo, ontem, ele soltou em um dos programas, né, que realmente a situação tá encerrada, já alguma parte da Itatiaia diz que ainda não, ou seja, a novela tá perto de acabar, Thiagão, mas ainda não acabou. Certo é que o Atlético tem que fazer o melhor pra ele, o melhor pra sua torcida, não precisamos ser refém de ninguém, o Atlético é maior que qualquer jogador, treinador, dirigente, e a gente vai torcer pro melhor acontecer pro clube. Então gostaria de pedir a galera pra deixar aquele like que é muito importante, se inscrever no canal GaloTube, se inscrever também no canal Thiago de Araújo, a sua opinião é muito importante. Deixa aqui embaixo o que você achou do nosso react sobre o vídeo do Rica Perrone. Grande abraço, Thiago de Araújo! É isso aí, agradecendo a todos aí pela presença e lembrando, né, não deixemos aí um outro Sampaoli chegar aqui e fazer o que fez aqui com o clube, com o time. Então, hoje temos novas diretrizes, temos outra organização e tenho certeza que o Atlético vai achar a melhor solução. É importante que a gente não tenha pressa. A gente tem, assim, agilidade, a gente tem dinâmica, mas a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque é um passo muito importante para essa temporada que, para mim, Ricardo, vai ser ainda mais vitoriosa do que 2021.